Existe um segredo escondido no livro de Gênesis que poucos enxergam. Um manual de riqueza, crescimento e transformação. Cada atitude descrita ativa algo profundo na sua mente, porque foram exatamente essas escolhas que transformaram Abraão, Isaque, Jacó e José nos homens mais ricos daquela época. E se você pensa que isso só funcionou porque era outro tempo, você está completamente enganado. Os princípios bíblicos não envelhecem com o tempo. O mesmo Deus que os abençoou continua ativo, e os mesmos hábitos que abriram portas para eles continuam abrindo caminhos hoje para quem tem coragem de seguir o exemplo. Napoleon Hill foi a prova disso, ao estudar centenas de milionários, homens e mulheres que construíram fortunas do zero. Ele percebeu algo surpreendente. Todos, sem exceção, seguiam princípios que já estavam nas Escrituras muito antes de qualquer livro moderno de sucesso existir. A Bíblia, muito antes da ciência existir, já revelava algo que só recentemente foi descoberto por estudiosos modernos, que a fé, a persistência, o propósito definido e o domínio da mente são pilares poderosos para construir uma vida de verdadeira prosperidade. Enquanto o mundo tenta reinventar fórmulas, as Escrituras já apontavam o caminho. E hoje eu estou aqui para te revelar os 10 hábitos ocultos escondidos em Gênesis. Hábitos poderosos que ativam a sua riqueza quando colocados em prática. Se você tiver a coragem de aplicar tudo o que vai aprender aqui, eu te faço um convite. Deixe agora um comentário dizendo "Eu estou começando". Escreva isso como uma promessa com você mesmo. E em 6 meses eu quero que você volte aqui e escreva outro comentário dizendo o que mudou. Porque se você levar isso a sério, sua vida não vai mais se parecer com o que é hoje. O que está prestes a ser revelado não é teoria, é prática espiritual com poder real. Então comece o seu desafio agora e vamos caminhar juntos nessa jornada. Hábito oculto número 1. A fé que obedece sem saber para onde vai. Você quer transformar sua vida em até 6 meses? Então comece por aqui. Pare de exigir certezas para obedecer ao chamado da sua alma. Um dos maiores segredos escondidos em Gênesis é que o verdadeiro caminho da riqueza começa quando você abre mão do controle. Em Gênesis 12, Deus diz a Abraão: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei." Ele não revelou o destino. Ele apenas mandou sair, e Abraão saiu. Abraão não apenas deixou uma geografia, ele abandonou uma mentalidade. A terra da qual ele saiu representava padrões, crenças limitantes, seguranças falsas. A terra para onde ele iria ainda nem tinha nome, mas ele foi. E por esse ato de fé prática, Deus liberou a promessa: "Farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção." Isso não foi dito antes, foi depois da obediência. Agora preste atenção. A bênção não é dada a quem espera tudo estar pronto. Ela é ativada por quem tem coragem de andar no escuro, confiando que será guiado. A maioria vive estagnada porque precisa ver para crer. Mas os que prosperam de verdade agem com convicção antes da confirmação. Eles se movem antes do aplauso, acreditam antes do resultado, renunciam antes da recompensa. Esse hábito oculto, obedecer sem roteiro, confiar sem garantias, é uma das marcas mais raras da riqueza verdadeira, porque ele exige algo que os fracos não suportam: renunciar ao controle e andar com o invisível. Mas os que ousam viver assim acessam uma força que não pode ser explicada, apenas vivida. Eles se tornam ímãs de favor, portas se abrem, conexões surgem, ideias florescem. E tudo isso começa quando você tem a ousadia de dizer sim ao que ainda não entende. Portanto, se você quer mudar de vida, não espere mais sinais. Obedeça à direção interior que te chama para mais. Porque os céus não se movem por dúvidas, mas por decisões corajosas. Abraão não sabia o destino, mas conhecia a voz, e isso foi o suficiente para ativar um legado eterno. Talvez para você também seja. Hábito oculto 2. Prosperar mesmo quando tudo diz que não vai dar certo. Agora entenda algo que pode libertar sua mente. O cenário não determina o seu resultado. Sua mente, sua atitude e sua aliança interior é que decidem o que floresce ao seu redor. Em Gênesis 26 encontramos Isaque vivendo um dos períodos mais escassos da região. Havia fome na terra. Tudo ao redor gritava fracasso. Qualquer pessoa sensata teria fugido. Mas Isaque faz algo que parece loucura. Ele planta naquela terra seca. E o que acontece? Naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais porque o Senhor o abençoava. Esse versículo é mais do que bonito. Ele é revolucionário. Ele revela um hábito oculto. A prosperidade não depende das circunstâncias externas, mas da sua aliança com uma verdade interna que não negocia com o medo. Muita gente vive de fora para dentro. Olha o noticiário, a crise, os vizinhos, o desemprego, e então decide parar.
espera a chuva voltar para semear. Mas os que verdadeiramente prosperam, como Isaac, não reagem ao mundo, eles comandam o mundo com suas ações. Eles não pedem permissão ao ambiente, eles impõem um novo padrão ao ambiente. Essa mentalidade é rara, e é por isso que poucos prosperam em tempos difíceis. Isaac prosperou não porque o tempo era bom, mas porque ele tinha uma aliança com o invisível e coragem para agir quando os outros paralisaram. Ele entendeu que o universo se curva à ousadia alinhada com propósito e colheu onde ninguém acreditava que algo cresceria. Agora pense na sua vida. Quantas vezes você parou porque as condições não eram ideais? Quantas sementes não foram lançadas porque o medo disse, não é o momento? E se Isaac tivesse feito isso, jamais teria colhido. E mais, ele não apenas colheu, ele se tornou tão próspero que os inimigos o invejaram. Essa é a promessa que existe por trás desse hábito oculto. Se você plantar com coragem, mesmo em tempos secos, se você não se render ao medo coletivo, você pode crescer onde todos estão murchando. Porque quem tem a bênção age diferente, e quem age diferente recebe resultados que os outros não conseguem explicar. Quer riqueza em 6 meses? Então pare de esperar o clima certo. O clima certo é você quem cria com fé, ação e firmeza. Então comece. Não importa onde você está, apenas comece. Faça como Isaac. Plante mesmo na seca. E veja o impossível responder. Hábito oculto 3. Usar o dom interno para abrir portas externas. Agora entenda algo que pode mudar completamente o seu destino. Não é o que você tem por fora que abre portas. É o que você carrega por dentro. Em Gênesis 41, José está preso, abandonado, esquecido, traído. Aos olhos humanos ele era só mais um escravo, mas dentro dele existia um dom. Um talento silencioso que parecia insignificante para o mundo, mas que na hora certa o colocou diante do homem mais poderoso do Egito. José interpretava sonhos, algo aparentemente inútil no contexto em que ele estava, mas ele não desprezou esse dom. Ele o cultivou, ele usou na prisão, ele serviu com excelência mesmo no anonimato. E quando o tempo de Deus chegou, esse dom o tirou da cadeia e o levou diretamente ao palácio. Foi o invisível que gerou o extraordinário. Esse é o hábito oculto. Valorizar, exercitar e entregar o que há de mais singular em você, mesmo quando ninguém está olhando, porque o seu dom é a chave que foi desenhada para uma porta que ainda não se abriu, mas que vai se abrir se você não enterrá-lo. A maioria das pessoas despreza os próprios talentos. Acham que só vale a pena se gerar dinheiro imediato. Esquecem que o ouro verdadeiro está nas habilidades que fluem com naturalidade. O mundo paga bem por excelência. Mas primeiro, você precisa ter coragem de se destacar mesmo no escuro. José nunca cobrou para servir. Ele servia porque sabia quem era. E porque não se calou, o faraó o chamou. Se você deseja a riqueza verdadeira, comece agora a honrar o que Deus te deu. Aquele detalhe que você achava pequeno pode ser o código da sua ascensão. Um talento bem lapidado vale mais que um currículo cheio. O mundo muda quando pessoas comuns decidem levar a sério o que carregam dentro. Mas talvez você me diga, eu nem sei qual é o meu dom. Então preste atenção. O seu dom mora onde sua alma encontra prazer em servir. Observe, o que você faz com facilidade e prazer enquanto outros acham difícil? O que as pessoas já te elogiaram naturalmente, mesmo quando você nem percebeu que estava fazendo algo especial? O que você faria de graça, mas que poderia ser pago se você se posicionasse com excelência? Para descobrir seu dom, volte à infância, aos momentos em que você se sentia vivo. Observe suas conversas favoritas, os assuntos que te fascinam, as atividades em que o tempo passa sem que você perceba. Deus escondeu pistas ao longo da sua história. Seu dom está lá, esperando ser ativado. Para aperfeiçoá-lo, pratique, estude, observe quem já faz bem aquilo. Se for ensinar, ensine. Se for comunicar, comunique. Se for construir, organize, liderar, criar, então faça. Você não precisa de validação externa para começar. Comece pequeno, mas comece agora. A excelência nasce na repetição intencional. Toda habilidade se multiplica quando você para de negligenciá-la. E há mais um segredo aqui. José não tentou forçar portas. Ele preparou o dom até o dia em que a porta o chamou. Tem gente que vive batendo onde não foi chamado, se vendendo, se humilhando, mas quem tem consciência do seu valor espera com confiança, porque sabe que o favor certo só vem quando você está pronto para governar. Portanto, não enterre mais seu dom. Não negue mais o que você carrega. Não espere tudo ficar perfeito para começar. Sirva agora com o que tem, refinando, oferecendo, aprendendo, porque esse dom cultivado com intenção é exatamente o que pode ativar a riqueza em sua vida nos próximos meses.
O mundo precisa do que você tem. E quando você levar a sério o que Deus colocou dentro de você, as portas que pareciam impossíveis vão começar a se abrir sem esforço. Hábito oculto 4. O desapego da terra para alcançar o céu. Agora escute isso. O verdadeiro crescimento começa quando você solta o que te prende por medo. Há pessoas que não prosperam porque estão apegadas a gente, lugares, empregos, cargos ou ideias que já deixaram de servir. Mas o medo da perda paralisa. Apegam-se à terra conhecida e, por isso, não alcançam o céu da transformação. Esse hábito oculto de Abraão ensina: quem vive por fé não se prende ao terreno, porque sabe que a verdadeira herança é invisível no começo. Depois que Abraão libera Ló, Deus o chama. Levanta agora os olhos. Toda a terra que vês, eu te darei. Perceba a ordem espiritual. Abraão não viu a promessa antes de soltar. Ele só viu depois que soltou. E aqui está o ponto-chave. Enquanto você estiver segurando o que está morrendo, Deus não pode te mostrar o que está nascendo. O novo só aparece quando o velho é liberado. A abundância só entra quando o medo da perda sai. Quer ativar a riqueza nos próximos meses? Pergunte-se com sinceridade: o que hoje você precisa soltar? Pode ser um padrão mental, uma relação, um lugar, um estilo de vida, uma narrativa interior. O que você está protegendo por medo, mas que já está drenando a sua energia? Abraão se tornou pai de multidões, não por agarrar, mas por confiar. E é isso que te diferencia. Os pobres vivem acumulando por medo, os prósperos soltam com fé e recebem mais do que podiam imaginar. Seja como Abraão, não lute por espaço, lute por propósito. O céu não se ganha com disputa, se ganha com rendição. E quando você soltar o que te limita, Deus te mostrará o que ninguém mais pode ver. Hábito oculto 5. Transformar derrotas em portas de exaltação. Preste muita atenção em mim agora. Nem toda queda é fracasso. Algumas quedas são pontes disfarçadas para o seu destino. Em Gênesis 39, José é vendido como escravo pelos próprios irmãos. Injustiça, rejeição, dor. Ele é jogado no fundo do poço, literalmente e simbolicamente. Mas mesmo nesse lugar de dor, José não se entrega ao vitimismo. Ele não murmura, ele serve, ele organiza. Ele prospera na escravidão. Depois, por se recusar a pecar com a mulher de Potifar, é preso injustamente. Mas mais uma vez, mesmo na prisão, José governa, administra, cuida dos outros. Ele transforma o cativeiro em campo de preparação. Isso é um poder espiritual que poucos têm. Usar a dor como laboratório de grandeza. Agora entenda isso. A maioria das pessoas empobrece porque interpreta as dores como fim. Mas os grandes, como José, sabem que cada derrota traz dentro de si um código de exaltação futura. Se você não interpretar direito o que está te ferindo, você vai se fechar, se revoltar ou parar no meio do processo. José não fez nada disso. Ele manteve a integridade. Ele trabalhou com excelência mesmo sem reconhecimento. E isso moldou o homem que mais tarde governaria o Egito. Você quer riqueza? Então precisa aprender essa verdade dura. A dor é o estágio secreto do crescimento. Enquanto você amaldiçoa as perdas, o céu está te lapidando. A prisão de hoje pode ser o palácio de amanhã, mas só será se você decidir se comportar como quem já sabe para onde está indo. José agia como rei, mesmo quando ninguém o via. Isso é fé de verdade. Isso é mentalidade de riqueza. Isso é identidade firme. Você está passando por uma fase difícil? Alguém te traiu, te jogou no poço, te caluniou? Então escute isso. Não tente se vingar. Não se feche. Não se diminua. Transforma essa dor em excelência. Sirva melhor. Organize melhor. Ore mais forte. Trabalhe como se o faraó estivesse te observando, porque na verdade está. O mundo é treinado para observar resultados, mas o céu observa comportamentos. E quem se comporta com grandeza em tempos de aflição está sendo preparado para a autoridade. José não pulou etapas. Ele foi fiel em cada uma, e isso o qualificou para o trono. Quer prosperar em 6 meses? Então pare de resistir à dor. Comece a usá-la. Porque o que hoje parece injustiça pode ser exatamente o que está te posicionando para governar onde você nunca imaginou estar. Hábito oculto 6. A postura de servo que atrai bênçãos. Agora preste muita atenção, porque esse hábito é tão silencioso que muitos ignoram, e por isso permanecem estagnados. Em Gênesis 24, Abraão envia seu servo Eliezer para uma das missões mais delicadas: encontrar a esposa ideal para seu filho Isaque. Ele poderia ter sido informal, feito qualquer escolha. Mas o que ele faz? Ele ora, ele se ajoelha, ele pensa em cada detalhe. Ele serve como se a missão fosse dele, mesmo sabendo que o fruto não seria para ele. E aqui está o segredo oculto. Quem serve com excelência, o propósito dos outros, atrai sobre si
a bênção do propósito que carrega. Eliezer não era o protagonista da história, mas seu nome está gravado na Bíblia por causa da forma como serviu. Ele não buscava glória, ele buscava cumprir com fidelidade aquilo que lhe foi confiado. Essa é uma chave rara entre os que prosperam, a humildade de servir com excelência, mesmo no bastidor. O mundo ensina que você só deve se empenhar quando o palco é seu, mas o céu derrama favor sobre quem honra missões que não rendem aplausos. Pessoas assim são promovidas sem perceber. Deus as exalta porque reconhece nelas um coração disponível. E quem é confiável no que é dos outros, atrai riqueza para o que será seu. Esse é um princípio espiritual que poucos respeitam, e por isso muitos travam. Agora pare e reflita. Como você serve hoje? Você cuida da sua tarefa como algo sagrado? Você entrega mais do que te pedem? Você honra o tempo dos outros? Você trata o que é pequeno com a mesma excelência que teria se fosse grande? Eliezer não improvisou. Ele não foi relaxado. Ele preparou os presentes. Ele orou por confirmação. Ele observou sinais. E encontrou Rebeca, uma mulher que carregava dentro de si o futuro da promessa divina. Tudo isso por causa da forma como serviu. Você quer prosperar? Então adote essa postura. Sirva como se o mundo inteiro dependesse do que você faz, porque espiritualmente depende. Deus não abençoa mãos desleixadas. Ele prospera mãos fiéis. Quando você entrega o melhor mesmo sem ser visto, o céu te observa. E quando chegar o tempo, será impossível te ignorar. A riqueza vem como resposta ao caráter. E quem tem o hábito de servir com dedicação, mesmo sem palco, está mais perto do trono do que imagina. Hábito oculto 7. Saber a hora de sair e romper com o que te limita. Escute com atenção. Existem bênçãos que nunca se manifestarão enquanto você continuar preso a ambientes que não te reconhecem. Em Gênesis 31, depois de anos servindo a Labão, Jacó percebe algo essencial. Ele havia se tornado próspero, mas o ambiente ao redor havia se tornado tóxico. Labão o explorava, manipulava, mudava o acordo repetidas vezes. E mesmo assim, Jacó prosperava. Mas há um momento em que prosperar onde você está já não é o suficiente. Deus aparece a Jacó e diz: torna a terra de teus pais, e eu serei contigo. Aqui está o segredo oculto. Há fases na sua vida em que a fidelidade exige separação. Permanecer onde você não cresce mais é uma forma sutil de autossabotagem, e muitos não enriquecem, não por falta de talento, mas por falta de coragem para sair. Jacó obedece. Ele se levanta, reúne sua família, seus rebanhos, sua história e parte, sem avisar, sem pedir permissão, porque ele entendeu. Chega um momento em que permanecer é perigoso demais para o seu propósito. Agora reflita com sinceridade. O que você continua tolerando por medo de recomeçar? Pode ser um ambiente de trabalho, uma relação desequilibrada, um ciclo emocional repetitivo, um grupo que não te impulsiona. O hábito de sair, quando alinhado com o tempo de Deus, não é fuga, é maturidade. A maioria das pessoas vive em jaulas abertas. As correntes já caíram, mas a mente ainda está presa. Jacó poderia ter pensado: mas foi aqui que eu prosperei. E se não der certo? E se Labão se vingar? Mas ele escolheu confiar, e por isso avançou. A riqueza que só se ativa depois da separação, e a paz que só chega depois da ruptura. Romper dói, mas permanecer onde a alma adoece custa mais caro. Jacó não apenas saiu, ele saiu carregando tudo o que construiu. Ele não perdeu nada. Pelo contrário, ele saiu com mais do que entrou, porque o rompimento foi feito no tempo certo. Você sente que Deus tem mais para você? Então talvez esse seja o sinal. Sua fidelidade não está mais sendo cultivada, está sendo explorada. E o que antes era campo de crescimento, agora é cela de contenção. Não se culpe por sair, culpe-se por permanecer onde a sua fé já não respira. Porque a riqueza verdadeira vem para quem tem coragem de soltar o seguro para segurar o divino. E se você ouvir a voz certa e obedecer, assim como Jacó, Deus será contigo onde você for. Hábito oculto 8. Liderar em silêncio até que o favor te encontre. Antes de Deus te colocar em público, Ele te testa no anonimato, e poucos suportam esse processo. Em Gênesis 40, José ainda está preso, já interpretou sonhos, já serviu com excelência, já demonstrou caráter inabalável. E mesmo assim, continua na prisão. Ele ajuda 2 homens, e o copeiro e o padeiro do rei, e pede ao copeiro que se lembre dele. Mas o texto diz: o copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. A maioria teria desistido ali, se fechado, se revoltado. Mas José não se desconstrói. Ele permanece sendo quem é, porque José entendeu algo que poucos compreendem. Quem tem um chamado não precisa de reconhecimento para agir como rei. Ele lidera mesmo sem coroa. Ele se comporta como alguém pronto, mesmo que ninguém esteja assistindo. Esse é o hábito oculto.
liderar no silêncio, servir com dignidade, mesmo quando ninguém está te aplaudindo, crescer em oculto até que o favor te encontre, e quando encontrar, já esteja maduro o suficiente para sustentar a bênção. Muita gente fracassa porque quer ser vista antes de estar pronta, quer o palco sem o bastidor, mas Deus não promove quem não suporta o esquecimento. José foi esquecido pelos homens, mas nunca por Deus, e quando chegou o momento certo, Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar, e de repente, o silêncio acabou. Agora preste atenção, não se trata de ser reconhecido, se trata de estar preparado, porque o favor vem para quem está pronto. Se você estiver agindo com excelência mesmo nos lugares onde ninguém te enxerga, continue, porque o céu está assistindo. E quando o tempo chegar, tudo vai acontecer de forma acelerada, inesperada e irreversível. Quer prosperar em 6 meses? Então assuma essa postura, sirva com grandeza, mesmo onde te subestimam. Trabalhe como se fosse para reis, mesmo que ninguém esteja olhando. Cuide do pouco como se fosse muito. Comporte-se como quem já sabe para onde vai, porque isso muda tudo. O favor de Deus não é comprado, não é forçado. Ele é atraído por quem permanece firme no silêncio. Quando o favor chegar, não será para te transformar em alguém melhor. Será apenas para revelar ao mundo quem você já se tornou no secreto. Hábito oculto 9. A recusa inteligente à riqueza fácil. Agora preste atenção, porque esse é um dos hábitos mais ignorados, e por isso mesmo, um dos mais poderosos. Em Gênesis 14, depois de Abraão vencer uma batalha e resgatar seu sobrinho Ló, o rei de Sodoma oferece a ele uma grande recompensa: ouro, bens, reconhecimento. Mas Abraão recusa. Ele diz: levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Você entende a profundidade disso? Abraão teve a chance de enriquecer rapidamente com o aval de um rei. Era legal, era lícito, era vantajoso, mas não era alinhado com o propósito dele, e ele escolheu confiar no processo divino, não na proposta humana. Isso não é só fé, é inteligência espiritual. O hábito oculto aqui é simples e raro: saber recusar aquilo que pode te enriquecer por fora, mas te empobrecer por dentro. A maioria quer resultado rápido, quer a bênção sem o processo, mas Abraão entendeu: se eu aceitar a proposta errada, carrego o peso da dívida moral que vem junto. Quantas pessoas hoje estão travadas porque aceitaram oportunidades que pareciam boas, mas não estavam alinhadas com sua essência? Quantos abriram mão da paz para ganhar aplauso? Quantos perderam a direção por ceder à pressão? Abraão mostra que a integridade precede a abundância. Ele não aceitou atalhos. Ele sabia que a verdadeira prosperidade não depende da mão do homem, mas da promessa de Deus. E por ter recusado, ele foi honrado mais tarde com bênçãos ainda maiores. Agora olhe para a sua vida. O que você tem aceitado apenas por medo de perder uma chance? Será que você está se vendendo barato porque esqueceu o seu valor? Ou está tentando acelerar um processo que só funciona com fé, paciência e verdade? A riqueza verdadeira, aquela que transforma e permanece, vem acompanhada de paz, não de dúvida. E quando você tem coragem de recusar o que não é para você, o céu libera o que ninguém pode tirar. Se você deseja prosperar de verdade nos próximos meses, memorize isso. Nem tudo que parece bênção é, e nem toda oferta é um presente. Alguns sim atrasam sua jornada, alguns não aceleram seu destino. Abraão não precisou daquela riqueza, porque ele sabia: quem anda com Deus não depende da mão de ninguém, e você também não. Hábito oculto 10. O segredo de multiplicar recursos com estratégia e paciência. Agora preste muita atenção, pois esse é o hábito mais importante. Não é sobre ter muito, é sobre multiplicar bem o que já tem. Em Gênesis 30, vemos Jacó numa situação que pareceria desfavorável. Ele trabalha para Labão, um homem manipulador que tentou enganá-lo diversas vezes. Jacó não era dono de nada ali, mas mesmo sem ser o dono dos recursos, ele usa inteligência, estratégia e paciência para prosperar silenciosamente até se tornar mais rico que seu próprio patrão. Jacó observa os rebanhos, estuda os ciclos, analisa padrões e, com o que parecia um simples acordo, cuidar dos animais listrados e malhados, ele ativa um plano sutil, que ninguém mais enxergava. Ele separa os animais, controla o acasalamento e, com o tempo, constrói uma riqueza extraordinária. Não foi um milagre instantâneo, foi visão aplicada com paciência meticulosa. Esse é o hábito oculto: multiplicar em silêncio, com estratégia clara e constância invisível. A maioria quer riqueza rápida, quer sorte, quer explosão. Mas Jacó ensina o oposto: multiplica-se devagar, por dentro, com inteligência, enquanto o mundo está distraído. Agora reflita:
Você tem uma estratégia para o que Deus te deu? Ou apenas trabalha sem direção? Você conhece os ciclos, os momentos certos de plantar, dividir, recolher? Ou vive reagindo à sorte e ao acaso? Jacó não reagia. Ele criava o próprio ambiente de multiplicação. E mais, ele esperou pacientemente até a hora certa de colher. Não exigiu pressa de Deus. Ele respeitou o processo. A riqueza duradoura não nasce do impulso. Ela floresce em quem sabe esperar sem parar. Esse hábito não é ensinado nas escolas, nem valorizado pela cultura imediatista de hoje. Mas é exatamente o que separa quem fica estagnado de quem constrói um legado. Se você quer riqueza real em 6 meses, entenda isso. Não basta desejar. É preciso organizar, pensar, testar, repetir, ajustar. Use a mente que Deus te deu. Crie sistemas simples, plante hábitos. E mesmo que ninguém perceba no início, o crescimento virá. Porque quem age como Jacó transforma limitações em alavancas. Multiplicar não é dom de poucos. É o destino de quem se posiciona com sabedoria. E se você seguir esse princípio, vai chegar um momento em que o que era escasso começará a se reproduzir sozinho, como os rebanhos de Jacó. E ninguém entenderá como você prosperou tanto, mas você saberá. Foi estratégia, paciência e direção. Conhecimento sem prática é como semente em solo duro, não frutifica. Por isso, não volte para a vida de antes. Reflita, reescreva seus hábitos, tome decisões corajosas, sirva com excelência, solte o que te prende, obedeça mesmo sem entender. E confie, Deus exalta aqueles que agem com integridade mesmo no silêncio. Agora eu quero que você faça algo poderoso. Deixe aqui nos comentários esta frase: minha fé me guiará e Deus me prosperará. Esta será a sua declaração. Uma mensagem enviada aos céus que iniciará a sua transformação. Uma semente de palavra que pode romper cadeias invisíveis e ativar portas novas em sua vida. Escreva com fé e intenção e veja como o poder da nossa mente e da fé pode mudar tudo. Se essa mensagem tocou sua alma, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Esse será o seu compromisso com a sua transformação. E mais, compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa romper os limites invisíveis que o mantêm preso. Os hábitos que você cultiva em segredo serão os que determinarão a colheita que todos verão. Que Deus te abençoe, te direcione e te prospere abundantemente. E lembre-se, quem honra os princípios do princípio, ativa o favor do Eterno. Fique bem, um abraço.